Olá, meu nome é Caio Lucídio, sou especialista em currículo e entrevista de emprego e estou aqui para te ajudar a conseguir um emprego novo e um emprego melhor. Venha conhecer a jornada Abrindo Portas e destaque-se em todas as entrevistas de emprego que você vai fazer e provavelmente serão as últimas, pois você rapidamente conseguirá um emprego aplicando os conhecimentos que eu passo na jornada Abrindo Portas. Hoje vamos falar de um aspecto muito importante da entrevista de emprego, que é a escuta ativa. E esse é um problema, um grave problema, porque é normal que muitos candidatos que estão sendo entrevistados não têm escuta ativa. Caio, e o que é escuta ativa? Como diz o nome, é você escutar de verdade a outra pessoa. Não é simplesmente o som entrar pelo seu ouvido e você não processar no seu cérebro. Isso é um problema, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. A escuta ativa, ela é muito importante, principalmente porque ela consegue fazer com que você responda às dúvidas e esclareça o entrevistador das dúvidas que ele está tendo. Ou seja, qual o objetivo que ele está querendo, o que ele está querendo, o que ele está buscando. Com isso, você vai conseguir responder adequadamente tudo o que ele está buscando, somente com a escuta ativa. Se você não tiver a escuta ativa, você não vai responder o que o entrevistador precisa ouvir e você não vai conseguir esclarecer as dúvidas do entrevistador ou daquela banca que está te fazendo uma avaliação. Então é importante você realmente escutar e responder adequadamente o que ele está perguntando, esclarecendo o que ele está necessitando esclarecer. Ele não está buscando ali uma pessoa qualquer. Ele tem um problema que é o quê? Uma vaga em aberto ou um problema na empresa que ele precisa selecionar contratando uma nova pessoa. E ele precisa identificar em você ou em outro qual solução ou como você vai poder, ou se você é a pessoa ideal para poder sanar aquele problema ou preencher aquela vaga que está em aberto. E se você não responder adequadamente às dúvidas dele, já era. Você não vai ter a oportunidade. E muitas vezes você pode ser essa pessoa. Você é a pessoa ideal para poder preencher aquela vaga. Mas se você não responde as perguntas, já era. Não vai ter condições de você ser selecionado e você não vai conseguir se demonstrar de uma forma adequada. Caio, e por que isso acontece? Nós temos alguns motivos e vão ser justamente essas dicas que eu vou passar agora para que vocês não cometam esse problema na hora de estar sendo entrevistado para uma entrevista de emprego. O primeiro ponto: evite ficar pensando em outras coisas que não seja a entrevista de emprego, que não seja aquele momento que você está na frente do entrevistador ou dos entrevistadores. Porque se você está pensando em outra coisa, a sua mente foge. Você realmente para de prestar atenção no que ele está perguntando e você começa a pensar em outras coisas. Você começa a pensar na morte da bezerra, você começa a pensar na namorada, no namorado, no filme, no jogo, enfim, em alguma coisa. E isso é muito ruim, porque você não consegue prestar atenção efetivamente naquilo que ele está perguntando. E muitas vezes ainda acontece de você ficar com um olhar longe, um olhar distante, e a banca percebe isso. Se a banca percebe que o seu olhar está distante, que o seu está longe, que você não está realmente 100% ali, que o seu corpo está ali, mas a sua mente está fora, está em outro lugar, você vai ser descartado. Vão até terminar a entrevista. É óbvio uma questão de educação na maioria das vezes. Mas você vai ser descartado e não vai ter valor nenhum. Você simplesmente perdeu o seu tempo porque você não estava de corpo e alma lá na entrevista. Então não pode ficar pensando em outras coisas além de focado e priorizar o quê? O seu momento ali com a banca, com os entrevistadores. Nessa mesma linha nós temos o quê? Evitar ficar interrompendo o entrevistador. Por que isso acontece muitas vezes? Porque você já chegou com um plano de respostas. Você já quer se apresentar. Muitas vezes você treinou em casa e você quer falar o que você treinou em casa. Quer falar A, B, que você é assim, assim, assado, que você fez isso, isso, isso. Você já quer falar de você quer expor o que você treinou ou o que você conhece de você mesmo. E aí muitas vezes você não espera ele terminar a pergunta e você já começa a responder antes mesmo dele terminar a pergunta. Isso é muito ruim, isso é horrível, porque de novo, se você não terminou de ouvir a pergunta, pode até acontecer de você responder certo,
mas pode acontecer de você responder errado. Só que além de você ficar na dúvida se está respondendo certo ou errado, tem um outro problema. Você está sendo mal educado. Está faltando com a educação porque você não está esperando ele terminar de fazer a pergunta. Nessa mesma linha, principalmente se você tiver treinado em casa, o que é maravilhoso, o que eu recomendo, treina sempre antes em casa, mas não fique ansioso para falar necessariamente que você treinou, porque na maioria das vezes o que você treinou, você vai ter oportunidade para você poder falar, mas no momento certo, no momento ideal, quando ele fizer a pergunta adequada sobre aquele assunto. Mas se você não tiver essa oportunidade, não tem problema. Ele vai fazer as perguntas para você conforme o que ele precisa esclarecer. Então não se preocupe com isso, é uma coisa bem tranquila. E tenha paciência para poder esperar o momento certo para poder responder. Eu sei que tem aquela ansiedade da gente querer se apresentar e fazer o melhor, mas o melhor não é você fazer do seu jeito, mas o melhor é você esclarecer a dúvida do entrevistador. Então não fique pensando na resposta antecipadamente à pergunta que ele está fazendo. Espere ele terminar a pergunta e processe a pergunta para responder da melhor forma possível. Caio, eu não entendi a pergunta. O que eu faço? Pergunta para ele. Fulano, não entendi. Explica melhor. Como assim? Dá um exemplo para poder facilitar a minha resposta. Ou seja, se não ficou clara a pergunta, tá tranquilo. Pergunta para ele, informa que você não entendeu, que você não consegue responder daquela forma e pede para ele melhorar a forma de você responder ou ter um esclarecimento melhor ali. Não tem nenhum problema, não é difícil e geralmente as bancas, os entrevistadores não ficam chateados com isso. É algo bem normal, então não entendeu a dúvida, pergunte para ele para poder ficar mais claro o que você vai responder ou como você deve responder aquela pergunta. Outros dois pontos importantes aqui é o quê? Distração com o celular. Tem que tomar cuidado com o celular, porque quando o celular estiver do seu lado, muitas vezes é natural a gente ficar prestando atenção no celular. Então, chegou uma mensagem, você vai e olha, você está aqui, de repente olha a mensagem. Ele tocou, você vai e atende. Chegou uma notificação de rede social, você dá uma olhadinha aqui. E isso é muito ruim, porque isso tira a sua atenção daquele momento. E de novo, é falta de educação. Quando você está conversando com alguém, você ficar olhando o celular aqui, é falta de educação. E não é legal, porque isso vai tirar a sua atenção do entrevistador, que é a pessoa mais importante naquele momento ali para você. Então, ele vai estar te fazendo uma entrevista para ver se você é a pessoa ideal para preencher aquela vaga, ou solucionar aquele problema que ele está tendo ali. Então, ou seja, cuidado com o celular. Minha recomendação, deixe ele no silencioso, tire a vibração e tire as notificações. Se você tiver na sua mesa, coloque ele até virado assim, para que você não enxergue, você não consiga enxergar a tela aqui. Coloque no bolso, coloque na bolsa, coloque em algum local onde ele não vai te atrapalhar. Então evite muito o uso do celular durante a entrevista de emprego. E nessa mesma linha nós temos o que? O smartwatch. No meu caso aqui eu tenho uma pulseira que ela é mais simples, mais confortável para mim, mas outros smartwatch são mini celulares. E aí aparece aqui de novo as notificações, a ligação, o que é rede social, ou WhatsApp, ou uma mensagem, aparece tudo aqui. No meu, inclusive, aparece toda essa situação aqui. Isso tira a nossa atenção. Então, se você não conseguir se controlar na hora que vibrar, na hora que aparecer uma notificação aqui, minha sugestão, você tira ele, deixa do lado, não se preocupe e só volte a colocar ao final da entrevista. De novo, isso vai tirar sua atenção naquele momento, isso não é legal, isso é muito ruim e você tem que estar 100% focado na entrevista de emprego, no momento ali com o entrevistador. Até porque é rápido, 15, 20 minutos geralmente, podendo extrapolar até meia hora. Não é algo que vai acabar com a sua vida, não é algo que vai perder 1 hora, 2 dias, 3 dias ali só cuidando daquela situação. Ah, Caio, mas se alguém me ligar? E se alguém mandar uma mensagem importante, uma mensagem urgente? Gente, em 99% das vezes, a mensagem urgente, a mensagem importante, consegue esperar 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Na maioria esmagadora dos casos. Caio, tô com um parente meu hospitalizado, como é que eu faço? Aí você vai avisar,
tô com um parente meu hospitalizado, a situação tá crítica, tá sério, então vou estar com o celular aqui do lado. Se eu receber alguma mensagem do hospital, ou vou ter que atender, eu vou pedir desculpa para vocês. E aí, tranquilo, a banca entende perfeitamente. Mas você só toma cuidado que, para mesmo assim não te atrapalhar, mas você explica para a banca aquela situação crítica que você está vivendo naquele momento ali e que por isso vai ser necessário você talvez acompanhar um pouquinho ali, mas evite, porque se isso tirar sua atenção, vai realmente prejudicar novamente para poder conseguir aquela vaga, aquela oportunidade de emprego. Então, não se distraia. E a escutativa é isso, é você focar e priorizar o seu momento com a banca, com o entrevistador. Tire tudo que pode tirar sua atenção do seu lado. Tire tudo que vai prejudicar o seu momento do seu lado. Deixe de lado, é tranquilo, não tem muita dificuldade. Então preste atenção nisso. Priorize o seu futuro. Priorize o momento que você está vivendo ali com o entrevistador ou com aquela banca que está fazendo a sua seleção. Escuta ativa para poder esclarecer as dúvidas do entrevistador, para ele definir se você é o melhor candidato para aquela vaga ou não. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, pois quanto mais pessoas conseguir ver esse vídeo, mais pessoas serão ajudadas e auxiliadas. Eu estou aqui para te ajudar a conseguir um emprego melhor, um emprego novo. Então, coloque em prática essas lições, coloque em prática essas dicas e dos demais vídeos que eu já postei aqui no canal e inscreva-se também na jornada Abrindo Portas. O treinamento mais completo, o treinamento com a melhor qualidade sobre currículo, entrevista de emprego e apresentação pessoal. Não perca essa oportunidade e se inscrevendo ainda hoje, você amanhã já vai estar preparado para fazer a melhor entrevista da sua vida. Então, com isso, agradeço muito a sua participação, agradeço muito você estar ouvindo aqui, chegar até o final do vídeo e nos encontramos no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais.